O amanhecer de outubro pintava os céus do Rio de Janeiro com tons dourados que se filtravam pelas janelas da mansão Souza. Maria Souza, de 32 anos, observava esse espetáculo enquanto terminava de limpar os cristais do salão principal. Seus olhos verdes, que alguma vez brilharam com sonhos de juventude, agora refletiam a resignação de quem havia aprendido a encontrar beleza nos momentos roubados. Sua pele clara, apenas tocada pelo sol que raramente tinha tempo de desfrutar, contrastava com o uniforme azul marinho que levava com a mesma dignidade que se fosse um vestido de gala. Porque para Maria, cada dia de trabalho era uma batalha ganha. Cada real ganho era um passo mais em direção ao futuro de sua filha. Senhora Maria, chamou a Lourdes, a cozinheira da mansão, uma mulher robusta de 58 anos, com cabelo grisalho preso em um coque perfeito. O senhor Carlos quer que tudo esteja impecável para o jantar desta noite. Vão vir pessoas muito importantes. Maria assentiu, secando as mãos. No avental, sabia que pessoas importantes significava mais trabalho, mais pressão, mais oportunidades para cometer erros que poderiam custar-lhe o emprego de que tanto precisava. Já terminou com os quartos? Perguntou Lourdes, revisando sua lista mental de tarefas. Sim, só me falta o escritório do Sr. Carlos, mas primeiro tenho que levar Isabela ao médico. Lourdes franziu a testa. Hoje? Não podia ter marcado essa consulta para outro dia? Maria sentiu o familiar nó no estômago. É obrigatório. Para os seguros da escola, não posso adiá-la. Está bem, mas certifique-se de estar de volta antes das 5. A senhorita Fernanda quer revisar os arranjos florais. Ao ouvir o nome de Fernanda Oliveira, Maria não pôde evitar uma pequena pontada de... O que era exatamente? Inveja? Curiosidade? A noiva de Carlos Souza era tudo o que Maria nunca poderia ser. Loira, elegante, educada nos melhores colégios, com um pedigree social que abria portas sem esforço. Maria pegou suas coisas e se dirigiu ao pequeno quarto que Carlos havia acondicionado para que Isabela pudesse esperá-la depois da escola. Encontrou sua filha de 12 anos fazendo tarefa na mesinha que haviam instalado junto à janela. Pronta para ir ao médico, meu amor? Perguntou Maria, acariciando os cachos castanhos de Isabela. A menina ergueu o olhar, revelando uns olhos escuros, cheios de inteligência precoce. Mãe, por que temos que ir à clínica elegante? Sempre vamos ao posto de saúde. Porque o senhor Carlos insistiu que usássemos o plano de saúde privado dele. Diz que é melhor para você. Isabela fechou seu caderno e guardou suas coisas na mochila remendada que haviam comprado no mercado. O senhor Carlos é bom conosco? Maria hesitou, considerando a pergunta. Carlos Souza era um homem justo, isso não podia negar. Pagava bem, respeitava os horários, nunca havia sido grosseiro com ela. Mas também era distante, como se existisse um muro invisível entre o mundo dele e o dela. Sim, filha, ele é um bom patrão, mas não um bom amigo, não é? A perspicácia de sua filha sempre a surpreendia. Não, meu amor. Nós somos os empregados, ele é o chefe, assim funcionam as coisas. Enquanto caminhavam para o ponto de ônibus, Maria pensou em como havia chegado àquele ponto de sua vida. Tinha sido muito jovem quando engravidou de Isabela, apenas 20 anos. O pai da menina havia desaparecido assim que soube da notícia, deixando-a sozinha e sem apoio familiar. Os primeiros anos haviam sido os mais difíceis. Trabalhos mal pagos, noites sem dormir, dias sem comer para garantir que Isabela tivesse o necessário. Ela havia trabalhado como garçonete, vendedora, babá, qualquer coisa que lhe permitisse manter sua filha perto. O trabalho na mansão Souza havia chegado como uma bênção há 3 anos. O salário era melhor do que qualquer coisa que ela já havia tido. E Carlos havia permitido que Isabela a esperasse ali depois da escola. Era um arranjo que funcionava para todos. A clínica particular, São Lucas, era
Tudo o que Maria havia imaginado. Pisos de mármore, plantas tropicais, revistas caras nas mesas de espera. Ela se sentiu deslocada em suas roupas simples, mas Isabela parecia fascinada por tudo. Olha, mãe, sussurrou Isabela, apontando para uma fonte decorativa no centro da recepção. Parece um palácio. Maria sorriu, mas notou os olhares de alguns pacientes. Podia ler seus pensamentos. O que faziam ali? Certamente não pertenciam àquele lugar. Souza, chamou a enfermeira, uma mulher jovem com jaleco branco impecável. Maria Souza. Dirigiram-se ao consultório, onde o médico, um homem mais velho com óculos e sorriso amável, examinou Isabela de maneira rotineira. Tudo estava em ordem como Maria esperava. Sua filha era saudável, forte, pronta para enfrentar o mundo. Podem esperar alguns minutos na sala de espera? Perguntou a enfermeira. Preciso preencher alguns papéis. Maria assentiu e voltaram para a área de espera. Isabela pegou seu celular, um modelo básico que Maria havia comprado usado, e começou a jogar um jogo simples. Vou ao banheiro, meu amor. Fique aqui. Maria se dirigiu aos sanitários, mas parou ao ouvir vozes conhecidas. Atrás de uma cortina que separava uma pequena área de consulta privada, reconheceu a voz de Fernanda Oliveira. Renata, preciso que faça isso por mim, dizia Fernanda com tom urgente. Maria se aproximou um pouco mais, sem intenção de espiar, mas incapaz de evitar ouvir. É muito arriscado, senhorita Fernanda, respondeu outra voz que Maria reconheceu como a de Renata Vasconcelos, a enfermeira particular da família Souza. Falsificar um exame médico é um crime grave. Carlos está perdendo o interesse em mim, admitiu Fernanda, e Maria pôde detectar o desespero em sua voz. Estamos juntos há 2 anos, mas ultimamente ele está distante. Preciso de algo que o prenda a mim permanentemente. Um bebê falso? Sério que você acha que essa é a solução? Não será falso para sempre. Assim que nos casarmos, será fácil engravidar de... Verdade, mas preciso garantir o casamento primeiro. Maria sentiu o mundo parar. Estava ouvindo a noiva de seu chefe planejar um engano tão elaborado? O que você precisa exatamente? Perguntou Renata. Um exame de sangue que confirme a gravidez, datado para coincidir com nosso último encontro íntimo. Também preciso que me consiga uma daquelas próteses que as atrizes usam. Fernanda, isso pode arruinar minha carreira se for descoberto. Não vai ser descoberto, e eu me encarregarei de compensá-la generosamente. Pense nisso, Renata. Assim que eu for a senhora Souza, poderei abrir muitas portas para você. Maria percebeu que estava ausente há vários minutos e voltou rapidamente para junto de Isabela, que continuava concentrada em seu jogo. Tudo bem, mãe? Você parece pálida. Sim, meu amor. Só estou cansada. Mas Maria não conseguia tirar da cabeça o que havia ouvido. Devia fazer algo a respeito? Tinha o direito de intervir na vida de seu chefe? E mais importante, o que aconteceria com seu emprego se metesse em problemas? Isabela, por sua vez, havia ouvido parte da conversa de seu lugar na sala de espera. Sua curiosidade natural a havia levado a se aproximar da cortina e, com o instinto de uma geração criada na era digital, havia gravado parte da conversa em seu celular. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas algo lhe dizia que era importante. Ela havia aprendido com sua mãe que segredos podiam ser perigosos, e esse parecia particularmente pesado. Durante a viagem de volta à mansão, Maria lutou com sua consciência. Por um lado, sentia que devia lealdade a Carlos, que havia sido bom com ela e sua filha. Por outro, sabia que se meter nos assuntos dos patrões podia significar perder tudo o que havia construído. Mãe, disse Isabela de repente, alguma vez você teve que escolher entre fazer o certo e se proteger? A pergunta atingiu Maria como um soco. Sua filha de 12 anos havia colocado em palavras exatamente seu dilema.
Por que está perguntando isso, filha? Não sei, só... Às vezes sinto que os adultos sabem coisas que deveriam dizer, mas não o fazem porque têm medo. Maria abraçou sua filha mais forte. Você sabe alguma coisa que deveria dizer? Isabela hesitou um momento, depois assentiu lentamente. Acho que sim, mas não sei se é o certo. Conte-me. E assim, no ônibus que as levava de volta à mansão, Isabela contou à sua mãe sobre a conversa que havia gravado. Maria sentiu o mundo vacilar sob seus pés. Você gravou tudo? Sim, mãe. Eu fiz errado? Maria olhou para sua filha, vendo em seus olhos a mesma busca por justiça que havia herdado dela. Não, meu amor, mas isso é muito complicado. O que vamos fazer? Maria não tinha resposta. Só sabia que sua vida tranquila e previsível estava prestes a mudar para sempre. Ao chegar à mansão, encontraram um ambiente de preparativos intensos. O jantar de noivado seria naquela mesma noite, e tudo deveria estar perfeito. Maria mergulhou tentando não pensar no que sabia. Mas cada vez que via Fernanda dirigir os preparativos com sua elegância habitual, lembrava da conversa na clínica. Como podia aquela mulher aparentemente perfeita ser capaz de tal engano? Maria, chamou Fernanda, interrompendo seus pensamentos. Certifique-se de que as taças estejam impecáveis. Esta noite é muito importante para mim. Sim, senhorita Fernanda. Fernanda olhou para ela com aquele sorriso que Maria agora sabia ser falso. Em breve, você será a senhora Souza. Espero que possamos continuar trabalhando juntas. Maria assentiu, mas por dentro se perguntava se deveria permitir que aquele casamento se realizasse com base em uma mentira tão grande. A tarde avançava e a cada hora que passava, Maria se sentia mais presa entre seu dever de empregada e sua consciência. Isabela, por sua vez, observava tudo com olhos de quem sabe que algo grande está para acontecer. Mãe! Sussurrou Isabela, enquanto Maria terminava de arrumar as flores. O que acontece se o Sr. Carlos descobrir que sua noiva está mentindo para ele? Não sei, meu amor. E o que acontece se ele nunca descobrir? Maria parou, olhando para sua filha. O que você quer dizer? Que ele vai viver uma mentira pelo resto da vida. Ele não merece saber a verdade? A sabedoria de Isabela a surpreendeu mais uma vez. Sua filha havia conseguido simplificar um dilema complexo até sua essência mais pura. Carlos merecia saber a verdade, mas elas tinham o direito de revelá-la? Você acha que Maria e Isabela deveriam arriscar-se a revelar a verdade? O que você faria no lugar delas? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para saber como essa história continua. A mansão Souza havia se transformado em um palácio de sonhos. As luzes douradas criavam um ambiente mágico nos jardins, onde mesas elegantes esperavam os convidados mais importantes do Rio de Janeiro. Maria observava da cozinha enquanto os preparativos tomavam forma, sentindo o peso do que sabia pressionando seu peito como uma pedra. Carlos Souza, imponente em seu smoking preto, supervisionava os últimos detalhes. Aos 38 anos, era a personificação do sucesso. Cabelo castanho penteado para trás, olhos azuis profundos que pareciam ver através das pessoas, e uma presença que comandava respeito sem necessidade de palavras. Maria, chamou-a da soleira da cozinha. Quero agradecer por todo o trabalho extra de hoje. Sei que não foi fácil com a consulta médica de Isabela. Era um dos poucos momentos em que Carlos se dirigia diretamente a ela, e Maria sentiu aquela mistura familiar de gratidão e distância. Não foi problema, Sr. Souza. Como está tudo? Perfeito. Fernanda está emocionada e eu... Carlos parou, como se fosse dizer algo mais, mas se limitou a sorrir. Esta noite é muito importante para nós. Maria assentiu, lutando contra o impulso de dizer tudo o que sabia. Mas como podia uma empregada doméstica,
Acusar a noiva de seu chefe sem provas sólidas. Quem acreditaria nela? Mãe, Isabela apareceu ao seu lado, vestida com seu melhor vestido, um que Maria havia comprado em uma loja de segunda mão, mas que ficava lindo em sua filha. Podemos ficar para ver a festa? Carlos sorriu, e pela primeira vez, Maria viu algo genuíno em sua expressão. Claro, Isabela, mas só se você prometer não fazer travessuras. Prometo! Enquanto Carlos se afastava, Maria se abaixou para ficar na altura de sua filha. Isabela, sobre o que conversamos? Eu já sei, mãe. Devo ficar calada. Mas Maria podia ver nos olhos de sua filha que a decisão não estava tomada. Isabela era justa por natureza. Havia herdado um senso de certo e errado que não podia ser silenciado facilmente. Os primeiros convidados começaram a chegar às 7. Maria os observava da cozinha enquanto servia as bandejas. Empresários, políticos, socialites, todos vestidos com a elegância que o dinheiro podia comprar. Fernanda estava deslumbrante em um vestido azul marinho que realçava sua figura, e seu cabelo loiro estava preso em um coque sofisticado. Ela se movia entre os convidados com a graça de quem havia nascido para esses momentos, recebendo felicitações e beijos nas bochechas. Você viu como ela está linda? Comentou Lourdes, a cozinheira, enquanto preparava canapés. Eles nasceram um para o outro. Maria não respondeu, mas continuou observando. Cada sorriso de Fernanda, cada abraço que recebia, cada palavra de amor que trocava com Carlos, parecia uma mentira. Multiplicada. Maria! Chamou a Renata Vasconcelos, aparecendo na cozinha com uma bandeja vazia. Você poderia levar isso ao Sr. Souza? Maria pegou a bandeja, mas notou algo estranho na maneira como Renata a olhou. Havia suspeita em seus olhos? Ou era apenas sua imaginação? Claro, senhora Renata. Enquanto Maria se dirigia ao salão principal, Renata se aproximou de Isabela, que estava sentada em uma cadeira pequena, observando tudo com fascínio. Menina, disse Renata em voz baixa, você está se divertindo vendo os adultos? Isabela assentiu, mas algo no tom de Renata a deixou em alerta. Às vezes as crianças ouvem coisas que não deveriam ouvir. Você ouviu algo interessante hoje? A pergunta foi formulada com aparente casualidade, mas Isabela sentiu o perigo. Seu instinto lhe dizia que Renata sabia algo. Não, senhora, só estou vendo a festa. Renata sorriu, mas não foi um sorriso amável. Bom, porque seria muito triste se uma menina causasse problemas sem querer. Isabela sentiu um calafrio, mas manteve a compostura. Eu não vou causar problemas. Assim espero. Quando Renata se afastou, Isabela procurou sua mãe com o olhar. Maria estava servindo champanhe a um grupo de convidados, mas quando seus olhos se encontraram, Isabela fez um pequeno sinal. Maria entendeu imediatamente que algo estava errado. Às 9 da noite, Carlos pediu a atenção de todos os convidados. O silêncio caiu sobre o jardim como um manto, e Maria sentiu seu coração acelerar. Queridos, amigos, começou Carlos com Fernanda ao seu lado. Esta noite é especial por muitas razões. Não estamos apenas celebrando nosso noivado, mas também uma notícia que nos enche de alegria. Maria viu Fernanda apertar a mão de Carlos, seus olhos brilhando com o que parecia emoção genuína. Fernanda e eu vamos ser pais. A explosão de aplausos e felicitações encheu o ar. Maria sentiu as pernas bambearem. Era tarde demais. O anúncio já havia sido feito. A mentira já estava em movimento. Mas quando olhou para Isabela, viu que sua filha não aplaudia. Estava de pé, com o celular na mão, olhando para Carlos com uma expressão que Maria conhecia bem. Era a mesma que ela fazia quando via uma injustiça na escola. Vamos brindar ao futuro, gritou alguém, e as taças foram erguidas ao ar. Carlos beijou Fernanda na frente de todos e Maria sentiu que presenciava a consumação de um engano terrível. Mas justo naquele momento, Isabela começou a caminhar para o centro do jardim.
Isabela, não, murmurou. Maria, mas sua filha não a ouviu. Senhor Carlos, disse Isabela com voz clara, alta o suficiente para que vários convidados a ouvissem. Carlos se virou para ela surpreso. Sim, pequena. Preciso falar com o senhor. É importante. Um murmúrio de curiosidade se espalhou entre os convidados. Fernanda franziu a testa e Maria viu Renata se aproximar rapidamente do outro lado do jardim. Não pode esperar até amanhã? Perguntou Carlos gentilmente. Não, senhor. É sobre a senhorita Fernanda. O silêncio se tornou tenso. Maria sentiu o mundo parar. Isabela, disse Fernanda com voz doce, mas firme. Esta é uma festa para adultos. Por que você não vai brincar? Eu não quero brincar, respondeu Isabela, mantendo sua posição. Eu quero que o senhor Carlos ouça isto. Carlos olhou para Maria, que havia empalidecido completamente. O que está acontecendo aqui? Isabela ergueu seu celular. Isto é o que eu gravei hoje na clínica. Não! Gritou Renata, mas era tarde demais. A voz de Fernanda começou a soar do pequeno alto-falante do telefone, clara e nítida. Renata, preciso que faça isso por mim. Carlos está perdendo o interesse em mim. Preciso de algo que o prenda a mim permanentemente. Os convidados se aproximaram, formando um círculo ao redor de Isabela. As palavras continuaram fluindo. Um exame de sangue que confirme a gravidez. Também preciso que me consiga uma daquelas próteses que as atrizes usam. Carlos ficou paralisado. Seu rosto passou por todas as emoções possíveis: confusão, incredulidade, dor, raiva. O que é isso? Perguntou com voz quase inaudível. Fernanda tentou arrancar o telefone de Isabela, mas Maria apareceu de repente, protegendo sua filha. É uma mentira! Gritou Fernanda. Essa menina alterou o áudio. Alterou? Perguntou Carlos, sua voz carregada de uma fúria contida. Então você admite que essa é a sua voz? O áudio continuou. Não será falso para sempre. Assim que nos casarmos, será fácil engravidar de verdade. Mas preciso garantir o casamento primeiro. Os convidados estavam em choque. Alguns começaram a sussurrar entre si. Outros simplesmente observavam a cena com fascinação mórbida. Carlos, deixe-me explicar, implorou Fernanda, mas ele já havia se afastado dela. Há mais? Perguntou Carlos, olhando para Isabela. A menina assentiu e reproduziu outra parte. O que você precisa exatamente? Um exame de sangue que confirme a gravidez, datado para coincidir com nosso último encontro íntimo. Basta! Gritou. Fernanda, isto é privado. Privado! Carlos se virou para ela, seus olhos azuis acesos de uma maneira que Maria nunca havia visto. Planejar me enganar é privado? Você não entende. Fernanda começou a chorar, mas pareciam lágrimas de desespero mais do que de arrependimento. Eu fiz isso porque te amo. Eu tinha medo de te perder. E você pensou que mentir era a solução? O confronto se intensificou quando Carlos, na frente de todos os convidados, pediu a Fernanda que tirasse o vestido para mostrar sua suposta gravidez. Você não pode me pedir isso, protestou Fernanda. Eu posso e peço. Se você realmente está grávida, não tem nada a esconder. Com mãos trêmulas, Fernanda finalmente tirou a prótese que havia usado para simular a gravidez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos vocês, disse Carlos, dirigindo-se aos convidados, foram testemunhas da maior traição da minha vida. O noivado está cancelado. Ele tirou o anel de noivado e o deixou cair no chão. O som do metal contra o mármore ressoou como um final. Fernanda se afastou chorando, seguida por Renata, que lançou um olhar cheio de ódio para Isabela e Maria. Os convidados começaram a se dispersar, alguns oferecendo palavras de apoio a Carlos, outros simplesmente indo embora em silêncio desconfortável. Carlos se aproximou de Isabela, que ainda estava de pé com seu celular na mão, agora consciente da magnitude do que havia feito. Isabela, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Você foi muito corajosa.
Eu fiz o certo? Perguntou a menina com lágrimas nos olhos. Sim, pequena, você fez o certo. Maria se aproximou e abraçou sua filha, sentindo uma mistura de orgulho e terror pelo que poderia vir depois. Senhor Souza, disse Maria, se precisar que nós vamos embora, ir embora? Carlos se levantou, olhando para ela com uma expressão que Maria não conseguia decifrar. Por que vocês iriam embora? Porque nós causamos problemas em sua vida privada. Carlos a olhou por um longo momento. Depois sorriu pela primeira vez em toda a noite. Maria, sua filha me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Vocês não vão a lugar nenhum. Mas Maria sabia que as verdadeiras consequências estavam apenas começando. Renata ainda estava por ali, em algum lugar, e seu olhar havia prometido vingança. Naquela noite, enquanto limpava os restos da festa, Maria refletiu sobre como uma decisão de sua filha de 12 anos havia mudado tudo. Elas não eram mais apenas empregadas. Haviam se tornado algo mais, embora ela ainda não soubesse exatamente o que. Você acha que Isabela tomou a decisão certa? O que você acha da reação de Carlos? Conte-nos nos comentários o que você acha que acontecerá agora. Os dias seguintes à revelação passaram como em uma névoa estranha para Maria. A mansão Souza, que antes fervilhava com os preparativos do casamento, agora mergulhava em um silêncio peculiar, como se a própria casa estivesse processando o que havia acontecido. Carlos não havia saído de seu escritório em 2 dias inteiros. Maria levava-lhe as refeições em bandejas que voltavam praticamente intactas. Ela podia ver através da porta entreaberta como ele ficava olhando pela janela, com um copo de uísque na mão, perdido em pensamentos que ela não podia imaginar. Você acha que ele está bem? Perguntou Isabela uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na pequena cozinha dos funcionários. Maria serviu café em sua xícara, observando como o vapor subia como pequenos fantasmas. Não. Sei, meu amor. Descobrir que a pessoa que você ama mentiu para você deve ser devastador. Mas não é melhor saber a verdade? Sim, mas isso não significa que doa menos. Isabela brincava com seu cereal, claramente lutando com algo. Mãe, você acha que eu fiz errado? Maria largou sua xícara e sentou-se ao lado de sua filha. Por que está perguntando isso? Porque ele parece tão triste. E a senhorita Fernanda também parecia muito triste quando foi embora. Maria abraçou Isabela, sentindo o peso da responsabilidade que sua filha havia assumido. Isabela, escute bem, você não causou a dor do senhor Carlos. A senhorita Fernanda causou isso com suas mentiras. Você apenas revelou algo que já existia. Mas o que vai acontecer agora? Essa pergunta estava atormentando Maria desde a noite do noivado. O que aconteceria com seus empregos? O que aconteceria com Renata, que claramente as culpava pelo desastre? E o que aconteceria com Carlos, que parecia ter perdido a fé em tudo? A resposta começou a chegar naquela mesma tarde. Renata Vasconcelos apareceu na cozinha com uma expressão que não pressagiava nada de bom. Aos 45 anos, Renata havia trabalhado para famílias ricas toda a sua vida e sabia como se mover nesses círculos de poder. Maria, disse ela com voz aparentemente doce, preciso falar com você. Maria sentiu imediatamente que algo estava errado. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu na outra noite. Foi lamentável. Lamentável que a verdade tenha sido... Renata sorriu, mas não foi um sorriso amável. Lamentável que uma empregada doméstica e sua filha se metessem em assuntos que não lhes diziam respeito. Nós não nos metemos em nada. Isabela apenas o quê? Apenas gravou conversas privadas, apenas destruiu um casamento. Maria sentiu o sangue gelar. Renata, Fernanda estava planejando enganar o Sr. Carlos. Isso lhe parece certo? O que me parece certo é que pessoas como vocês se mantenham em seu lugar. A ameaça era clara
embora não explícita. Maria olhou ao redor procurando Isabela, que estava no jardim fazendo a lição de casa. O que você quer, Renata? Quero que você entenda as consequências do que fizeram. Fernanda tinha muitos amigos poderosos e agora vocês têm muitos inimigos. Você está nos ameaçando. Estou te avisando. Gente rica tem maneiras de fazer com que as pessoas desapareçam de suas vidas. Maria se endireitou, sentindo a dignidade que havia estado encontrando nos últimos dias acender-se em seu peito. Sabe de uma coisa, Renata? Eles podem fazer o que quiserem, mas eu não vou me desculpar por ter feito o certo. Renata deu um passo à frente. Sua filha é muito linda. Seria terrível se algo acontecesse com ela na escola. Crianças podem ser muito cruéis com aquelas que são diferentes. Essa foi a gota d'água. Maria se plantou diante de Renata, seus olhos verdes acesos por uma fúria que ela não sabia possuir. Se você ousar tocar na minha filha, se ousar sequer olhar para ela de forma errada, eu juro que... O quê? Renata riu. O que você vai fazer? Gravar outra conversa? Naquele momento, Carlos apareceu na entrada da cozinha. Sua aparência era deplorável. Cabelo despenteado, barba por fazer há dias, olheiras profundas. Mas quando viu o confronto, algo em seus olhos se acendeu. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz rouca. Renata se virou para ele, mudando imediatamente sua expressão para uma de preocupação falsa. Carlos, eu estava falando com Maria sobre o que aconteceu. E o que há para falar? Maria hesitou por um momento, mas decidiu que já havia ido longe demais para recuar. Renata estava me ameaçando e a Isabela. Carlos olhou para Renata com uma expressão que Maria não havia visto antes. Desprezo puro. Isso é verdade? Carlos, É verdade? Renata se endireitou, mostrando finalmente sua verdadeira natureza. Essas pessoas causaram um escândalo terrível. Fernanda pode processá-las por difamação, por invasão de privacidade. Fernanda não vai processar ninguém, interrompeu Carlos, porque se ela o fizer, eu vou garantir que toda a cidade saiba exatamente o que ela planejava fazer. Mas, Carlos, Renata, você está demitida. Quero que pegue suas coisas e vá embora. Agora. O rosto de Renata se descompôs. Você está me demitindo por defender sua honra? Estou te demitindo por ameaçar uma menina de 12 anos e sua mãe, que foram as únicas pessoas honestas em todo esse desastre. Renata olhou alternadamente para Carlos e Maria, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Isto é um erro, Carlos, um erro que você vai lamentar. O único erro que lamento é não ter visto antes o que você e Fernanda realmente eram. Depois que Renata se foi, carregando uma mala com seus pertences e uma expressão de ódio puro, Carlos ficou na cozinha com Maria. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo o que havia acontecido. Obrigada, disse Maria finalmente. Por que você está me agradecendo? Por nos defender, por acreditar em nós. Carlos serviu-se de um copo d'água e sentou-se em uma das cadeiras da cozinha, algo que Maria nunca o havia visto fazer. Era como se as barreiras sociais tivessem se desfeito nos últimos dias. Maria, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que vocês fizeram isso? Você e Isabela sabiam que poderiam se meter em problemas, que poderiam perder seus empregos. Por que se arriscar? Maria sentou-se em frente a ele, algo que também teria sido impensável há uma semana, porque era o certo a fazer. E por quê? Porque você nos tratou bem e não merecia ser enganado assim. Só por isso? Maria hesitou, sentindo que havia algo mais profundo que ela não sabia como expressar. Posso ser honesta? Por favor. Passei a vida inteira sendo invisível, a faxineira, a empregada, a que limpa e serve e fica calada. Mas minha filha está me ensinando que ser invisível não significa ser menos valiosa e que às vezes fazer o certo é mais importante do que ficar segura.
Carlos a olhou com uma intensidade que a deixou nervosa. Sabe o que é o mais irônico em tudo isso? O quê? Passei 2 anos com uma mulher que conhecia todos os códigos sociais, que sabia como se comportar em cada situação, que se encaixava perfeitamente no meu mundo, e era uma mentira. Enquanto você, que supostamente não pertence ao meu mundo, foi a única pessoa honesta em toda essa situação. Maria sentiu-se corar. Senhor Carlos. Só... Carlos, por favor. Carlos, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, só obrigado por ser real. Naquele momento, Isabela entrou correndo na cozinha, com lágrimas nos olhos e a mochila rasgada. Mãe! Maria levantou-se imediatamente, abraçando sua filha. O que aconteceu, meu amor? Na escola, todos estão falando sobre o que aconteceu. Mariana Fernandes disse que eu sou uma fofoqueira e que arruinei o casamento do Sr. Carlos. E... Isabela começou a soluçar. Maria sentiu seu coração se partir. Era exatamente o que ela temia, que sua filha pagasse o preço por fazer o certo. O que mais aconteceu? Perguntou Maria suavemente. Alguns meninos jogaram minha mochila na lama e alguém escreveu coisas feias no meu armário. Carlos também havia se levantado e Maria pôde ver a raiva em seus olhos. O que eles escreveram? Isabela olhou para sua mãe, como pedindo permissão para falar. Maria assentiu. Eles escreveram que eu sou uma filha de... empregada que não sabe qual é o seu lugar. O silêncio que se seguiu foi tenso. Maria sentiu uma mistura de humilhação e fúria que a sufocava. Isabela, disse Carlos, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Você sabe o que eu acho? A menina balançou a cabeça. Acho que você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. E acho que esses meninos estão com ciúmes porque você teve a coragem de fazer algo que eles nunca fariam. Mas por que eles me odeiam? Eles não odeiam você, pequena. Eles odeiam o que você representa. A honestidade em um mundo cheio de mentiras. Maria observava a interação entre Carlos e sua filha, sentindo algo que não experimentava há anos. A sensação de que outra pessoa se importava genuinamente com Isabela. Sabe o que vamos fazer? Continuou Carlos. Amanhã eu vou com você para a escola e vou falar com o diretor sobre o que está acontecendo. Sério? Os olhos de Isabela se iluminaram. Sério, e também vou fazer mais uma coisa. Carlos se virou para Maria. Estou pensando em algo desde que Renata se foi. Preciso de alguém de confiança para gerenciar alguns aspectos dos meus negócios. Alguém honesto, organizado, inteligente. Maria sentiu o mundo parar. O que você está dizendo? Estou lhe oferecendo um emprego. Não como empregada doméstica, mas como minha assistente pessoal, com um salário que lhe permita dar a Isabela tudo o que ela merece. Mas eu não tenho formação universitária, não entendo de negócios. Você tem algo melhor do que estudos, caráter, e você pode aprender o resto. Maria sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo seu rosto. Por que você faria isso por nós? Porque você me deu algo que não tinha preço, a verdade. E por que... Carlos parou, como se fosse dizer algo mais, mas apenas sorriu. Porque vocês merecem. Naquela noite, depois que Carlos foi para seu escritório, Maria e Isabela ficaram na cozinha, processando tudo o que havia acontecido. Mãe, você acha que as coisas vão ser diferentes agora? Maria abraçou sua filha, sentindo que pela primeira vez em anos o futuro parecia brilhante. Sim, meu amor, acho que vão ser muito diferentes. Melhores? Definitivamente melhores. Mas Maria não sabia que Renata já estava planejando sua vingança e que Fernanda não havia dito sua última palavra. A verdade havia libertado Carlos, mas também havia desencadeado forças que ainda não haviam mostrado seu verdadeiro poder.
No dia seguinte, enquanto Carlos cumpria sua promessa de acompanhar Isabela à escola, Maria começou a entender a magnitude da mudança em suas vidas. Ela não era mais apenas a empregada, agora era alguém em quem Carlos confiava, alguém cuja opinião ele valorizava. Mas com essa nova posição viriam novos desafios, novas responsabilidades e novos inimigos que não estavam dispostos a permitir que uma empregada ascendesse no mundo social do Rio de Janeiro. A verdade havia sido libertada, mas a batalha pelo respeito e pela aceitação apenas começava. Você acha que Carlos está começando a ver Maria com outros olhos? O que você acha da nova oportunidade de trabalho? Conte-nos nos comentários o que você acha que acontecerá quando Renata e Fernanda planejarem sua vingança. Os meses seguintes trouxeram uma transformação que Maria nunca teria imaginado possível. Seu novo escritório, no prédio corporativo do Grupo Souza, tinha janelas que davam para toda a cidade do Rio de Janeiro. Uma vista que a lembrava diariamente de quão longe havia chegado. Bom dia, senhora Souza, cumprimentou a Rafael Oliveira, o gerente financeiro, com um sorriso que Maria sabia ser genuíno. No início, os funcionários a haviam olhado com desconfiança, perguntando-se o que fazia ali uma mulher sem diplomas universitários. Mas Maria havia demonstrado rapidamente que sua inteligência natural e sua ética de trabalho podiam competir com qualquer diploma. Bom dia, Rafael. Já tem os relatórios das fundações de caridade? Aqui estão. E devo dizer que suas ideias para melhorar a distribuição de recursos foram brilhantes. Maria sorriu, sentindo aquela mistura de orgulho e humildade que havia aprendido a equilibrar. Nos últimos 6 meses, havia descoberto talentos que não sabia que possuía. Podia organizar eventos complexos, coordenar múltiplos projetos e, mais importante ainda, conectar-se com as pessoas de uma maneira que abria portas e corações. Onde está o Sr. Carlos? Perguntou, revisando sua agenda. Em uma reunião com os investidores japoneses, ele disse para avisá-la que precisa que você revise os contratos da construção do novo hospital antes das 3. Maria assentiu, pegando os documentos. Havia aprendido a ler contratos, a entender números, a navegar no mundo dos negócios com uma rapidez que havia surpreendido até mesmo Carlos. Enquanto revisava os papéis, não pôde evitar pensar em como as coisas haviam mudado. Isabela, que agora tinha 13 anos, havia florescido em sua nova escola particular. No início, ela havia resistido à mudança, insistindo que não precisava de escolas de crianças ricas, mas gradualmente havia encontrado seu lugar. Mãe, Isabela havia dito na semana anterior, sabe o que é o melhor da minha nova escola? O quê? Que me ensinam que eu posso ser o que eu quiser ser, não apenas o que se espera que eu seja. Essas palavras haviam enchido o coração de Maria de orgulho. Sua filha estava aprendendo lições que ela havia demorado décadas para entender. O telefone de sua mesa tocou, interrompendo seus pensamentos. Maria, era a voz de Carlos, você poderia vir ao meu escritório? Há algo importante que preciso discutir com você. Claro, já vou. Enquanto caminhava pelos corredores em direção ao escritório de Carlos, Maria refletiu sobre a relação que haviam desenvolvido. Já não era a de chefe e empregada, mas também não havia cruzado linhas que pudessem complicar as coisas. Era algo mais profundo, respeito mútuo, confiança e algo mais que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Encontrou Carlos parado junto, à janela, olhando para a cidade. Aos 38 anos, ele havia amadurecido nos últimos meses de uma maneira que o tornava mais atraente, embora Maria se repreendesse por ter esses pensamentos. Você queria me ver? Carlos se virou e Maria notou algo diferente em sua expressão. Sente-se, por favor. Maria sentou-se em frente à sua mesa, sentindo um pouco de nervosismo.
Você se lembra do projeto do centro comunitário em Copacabana? Perguntou Carlos. Claro, é um dos meus favoritos. Quero que você o dirija completamente, não como minha assistente, mas como diretora do projeto. Maria sentiu a respiração falhar. Carlos, eu sei o que você vai dizer, que não tem experiência, que não tem títulos, mas eu vi o que você pode fazer. Você tem algo que não se ensina nas universidades, a capacidade de entender as pessoas e de fazer as coisas acontecerem. Você tem certeza? Completamente. Mas há mais uma coisa. Carlos sentou-se na beira de sua mesa, aproximando-se dela de uma maneira que fez Maria sentir borboletas no estômago. Fernanda tem tentado me contatar. O nome caiu entre eles como uma pedra em água calma. O que ela quer? Diz que tem informações importantes. Algo sobre Renata e outros planos que eu não cheguei a conhecer. Maria sentiu um calafrio de medo. Você vai vê-la? Não sei. Uma parte de mim quer fechar esse capítulo para sempre. Mas outra parte precisa saber se há mais coisas que não foram reveladas. O que seu coração diz? Carlos a olhou com uma intensidade que a fez corar. Meu coração me diz para confiar em você, para fazer o que você achar certo. Era a primeira vez que Carlos lhe pedia conselho sobre algo tão pessoal, e Maria sentiu o peso da responsabilidade. Posso ser honesta? Sempre. Acho que se você não a ouvir, sempre vai ficar com a dúvida. Mas também acho que você deve estar preparado para mais mentiras. Carlos assentiu lentamente. Você viria comigo? A pergunta a surpreendeu. Você quer que eu esteja presente? Quero alguém em quem confio completamente. Alguém que possa ver o que eu talvez não veja. Maria sentiu algo mudar entre eles naquele momento. Não era apenas confiança profissional, era algo mais íntimo, mais pessoal. Está bem, eu irei com você. A reunião com Fernanda foi marcada para o dia seguinte em um café neutro no centro do Rio de Janeiro. Maria se vestiu com cuidado, escolhendo um tailleur elegante, mas sóbrio, que refletisse sua nova posição. Quando chegaram ao café, Fernanda já estava lá. Maria se surpreendeu ao vê-la. Ela havia perdido peso, seu cabelo perfeito agora parecia descuidado e havia algo desesperado em seus olhos que antes não existia. Carlos, disse Fernanda, levantando-se quando os viu se aproximarem. Seus olhos se fixaram em Maria com uma mistura de surpresa e ressentimento. Eu não sabia que você traria companhia. Maria é minha assistente e minha conselheira, respondeu Carlos firmemente. O que você tiver para me dizer, pode dizer a ela também. Sentaram-se em uma mesa apartada e o silêncio se estendeu por um momento desconfortável. O que você queria me dizer? Perguntou Carlos finalmente. Fernanda respirou fundo. Primeiro, quero me desculpar. O que eu fiz foi imperdoável. E eu entendo por que você não quer saber nada de mim. Maria observou cuidadosamente as expressões de Fernanda, procurando sinais de sinceridade ou manipulação. Mas, continuou Fernanda, há coisas que você não sabe. Renata não trabalhava sozinha. Carlos se tensionou. O que você quer dizer? Havia outros funcionários da sua empresa envolvidos. Renata havia prometido dinheiro em troca de informações sobre seus negócios. Eles planejavam sabotar alguns dos seus projetos. Maria sentiu seu instinto se ativar. Por que você está nos contando isso agora? Fernanda olhou para ela com uma expressão difícil de interpretar. Porque Renata está se vingando de mim também. Ela tem espalhado boatos sobre mim por toda a cidade. E por quê? Porque, apesar de tudo, eu não quero que Carlos se machuque. Você tem provas? Perguntou Carlos. Fernanda tirou uma pasta da bolsa. E-mails, mensagens de texto, gravações. Renata documentava tudo porque era paranoica. Maria pegou a pasta e começou a revisar os documentos. Sua experiência dos últimos meses a havia ensinado a detectar irregularidades, e o que via era perturbador.
Carlos, disse ela suavemente, isso é sério. Se esses documentos forem reais, Renata tinha acesso a informações Sensíveis. muito... Carlos revisou alguns dos papéis, sua expressão tornando-se mais sombria a cada página. Por que Renata faria isso? Perguntou ele. Fernanda suspirou. Porque ela estava roubando dinheiro das contas da fundação há anos. Pequenas quantias que ninguém notaria. Mas quando você ficou noivo de mim e começou a verificar as finanças mais de perto, ela se assustou. E você sabia disso? Não no começo. Mas quando Renata me propôs o plano da falsa gravidez, ela disse que se eu não o fizesse, ela encontraria uma maneira de me culpar pelo roubo. Maria olhou para Carlos, vendo-o processar essa nova informação. Ela a chantageou para que o enganasse? Sim, admitiu Fernanda, as lágrimas começando a correr pelo seu rosto. O que não justifica o que eu fiz, mas eu estava assustada. Renata pode ser muito persuasiva quando quer. Carlos recostou-se na cadeira, parecendo exausto. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Renata tem contatos em várias empresas concorrentes. Ela tem vendido informações sobre suas licitações. Maria sentiu o sangue ferver. Por quanto tempo? Pelo menos 2 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria podia ver que Carlos estava lutando com múltiplas emoções. Traição, raiva, exaustão. O que você quer em troca dessas informações? Perguntou Carlos finalmente. Fernanda o olhou com surpresa. Em troca? Não me diga que está me entregando tudo isso pela bondade do seu coração. Eu não quero nada, disse Fernanda suavemente. Apenas queria que você soubesse a verdade completa e queria me desculpar adequadamente. Maria estudou o rosto de Fernanda, procurando sinais de engano. Para sua surpresa, ela parecia genuína. Onde Renata está agora? Perguntou Maria. Não sei, ela desapareceu há 2 semanas, mas antes de ir, ela me avisou que se eu revelasse algo disso, ela encontraria uma maneira de me fazer pagar. Carlos levantou-se abruptamente. Eu tenho que revisar todas as contas, todos os contratos. Maria, você pode me ajudar com isso? Claro. Quando se levantaram para ir embora, Fernanda tocou o braço de Carlos suavemente. Carlos, só mais uma coisa. Ele se virou para ela. Cuide da Maria. Renata a mencionou especificamente em suas ameaças. Maria sentiu o sangue gelar. O que ela disse exatamente? Que a empregada intrometida pagaria por ter arruinado seus planos. Carlos imediatamente se colocou em modo protetor. Maria não ficará sozinha nem por um momento até encontrarmos Renata. Enquanto saíam do café, Maria refletiu sobre o que acabara de ouvir. A verdade que haviam revelado havia desencadeado forças mais perigosas do que haviam imaginado. Mas também havia revelado algo mais. A maneira como Carlos havia reagido à ameaça contra ela sugeria que seus sentimentos haviam evoluído além da gratidão e do respeito profissional. Naquela noite, enquanto revisavam juntos os documentos no escritório de Carlos, Maria percebeu que estava se apaixonando por um homem que talvez sentisse o mesmo por ela. O problema era que Renata ainda estava lá fora e suas ameaças eram reais. Você acha que Fernanda está sendo sincera desta vez? O que você acha dos sentimentos que estão surgindo entre Carlos e Maria? Deixe seus comentários. As semanas seguintes foram um turbilhão de investigações, auditorias e descobertas que colocaram de pernas para o ar tudo o que Carlos acreditava saber sobre sua empresa. Maria trabalhava até tarde da noite, revisando anos de transações financeiras, enquanto Carlos cuidava dos aspectos legais do desfalque de Renata. Olha isso, disse Maria uma noite, apontando uma série de transferências na tela de seu computador. Renata não só roubava da fundação, ela também estava desviando fundos dos projetos de construção. Carlos aproximou-se por trás de sua cadeira para ver melhor a tela, e Maria sentiu o calor de seu corpo perto do dela.
Nos últimos dias, os momentos de proximidade física haviam aumentado. Uma mão no ombro, dedos que se roçavam ao passar, documentos, olhares que duravam mais do que o profissionalmente necessário. "De quanto dinheiro estamos falando?" perguntou Carlos, sua respiração roçando o ouvido de Maria. "Pelo menos 2 milhões de reais nos últimos 3 anos. Carlos endireitou-se, passando as mãos pelos cabelos. "Como eu pude ser tão cego?" Maria virou-se na cadeira para olhá-lo. "Porque você confia nas pessoas. Não é algo de que você deva se envergonhar. Confiar quase me custou tudo. Minha empresa, minha reputação. Mas também te trouxe algo bom", disse Maria suavemente. "O quê?" "A nós, a Isabela e a mim." Carlos olhou para ela com uma intensidade que fez Maria sentir que o ar se tornava mais denso entre eles. "Maria, há algo que eu preciso te dizer." "O quê?" "Nestes meses, trabalhando com você, conhecendo você de verdade, eu comecei a sentir..." O telefone da mesa tocou, interrompendo o momento. Carlos o ignorou, mas ele continuou tocando insistentemente. "Você deveria atender", disse Maria, embora seu coração batesse forte. Carlos suspirou e pegou o fone. "Alô?" Sua expressão mudou imediatamente. "Como assim desapareceu? Quando?" Maria levantou-se, sentindo que algo estava muito errado. "Tudo bem, nós vamos para aí agora mesmo." Carlos desligou e virou-se para Maria com um rosto de pânico. Era a diretora da escola de Isabela. Ela não chegou para buscá-la depois das aulas. O mundo de Maria desabou. "O que você quer dizer com que ela não chegou?" "A senhora que vocês contrataram para buscá-la quando você não pode, Maria, nunca apareceu, e Isabela também não está." Maria sentiu as pernas cederem. Carlos assegurou imediatamente. "Nós vamos encontrá-la", disse ele firmemente. "Eu prometo." Durante a viagem para a escola, Maria não conseguia parar de pensar nas ameaças de Renata. Ela teria sido capaz de machucar uma criança. "Ligue para Maria", sugeriu Carlos, "para ver se ela atende." Maria discou o número com mãos trêmulas. O telefone tocou várias vezes antes que Maria atendesse. "Senhora Maria! Maria, onde está Isabela? Por que você não a buscou?" "Senhora, eu fui buscá-la sim, mas quando cheguei à escola, me disseram que uma mulher já a havia levado. Ela disse que era a enfermeira da família e que a senhora havia pedido que ela buscasse a menina." Maria sentiu o mundo desvanecer-se. Como era essa mulher? Senhora mais velha, cabelo curto, muito séria, tinha uma identificação e tudo. "Renata", murmurou Carlos, pressionando o acelerador. Na escola, a diretora confirmou o pior. Uma mulher que se identificou como Renata Vasconcelos havia apresentado uma autorização falsificada para buscar Isabela. "Vocês não verificaram a autorização?" perguntou Carlos com voz controlada, mas perigosa. "Senhor Souza, a mulher parecia muito profissional. E Isabela a reconheceu. Disse que a conhecia." Maria sentiu que ia vomitar. "Isabela foi embora voluntariamente?" "Bem, ela não parecia feliz, mas também não resistiu. A mulher disse que havia uma emergência e que precisavam levar Isabela ao hospital." Carlos já estava no telefone com a polícia. Maria ouvia sua voz como se viesse de muito longe, pedindo uma busca imediata, descrevendo Renata, mencionando o sequestro. "Maria." Carlos terminou a ligação e aproximou-se dela. "Nós vamos encontrá-la, eu juro." "E se ela a machucar? E se..." "Nada vai acontecer com ela. Renata é muitas coisas, mas não é violenta." "Como você pode ter certeza?" "Porque eu conheço o tipo dela. Isso é vingança, não?" "Violência. Ela quer nos machucar, não Isabela." Voltaram ao escritório de Carlos para esperar notícias da polícia. Maria não conseguia ficar quieta. Andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. "Por que Renata não me ligou diretamente?" perguntou Maria. "Por que envolver Isabela?" "Porque ela sabe que machucar sua filha é a maneira mais eficaz de machucá-la."
O telefone tocou e ambos se atiraram sobre ele. Alô? Atendeu Carlos. Carlos! Era a voz de Renata, fria e calculista. Espero que você esteja preocupado. Maria aproximou-se do telefone para poder ouvir. Onde está a Isabela? Perguntou Carlos. Ela está comigo. E está bem, por enquanto. Renata, o que quer que você queira, podemos conversar, mas deixe a menina fora disso. Deixá-la fora? Essa menina e sua mãe intrometida arruinaram minha vida. Parece justo que provém um pouco do que se sente. O que você quer? Quero que Maria venha sozinha ao antigo armazém do Porto, o que fica na Rua da Indústria. Se ela vier acompanhada, se chamar a polícia, se fizer qualquer coisa que eu não goste, a menina vai sofrer as consequências. Renata, 1 hora, Carlos. E lembre-se, só Maria. A linha caiu. Maria já estava pegando sua bolsa. Eu vou para lá. De jeito nenhum você vai sozinha. É minha filha, Carlos. E se algo acontecer com você, o que vai acontecer com Isabela? Maria parou, vendo a lógica em suas palavras, mas sentindo o desespero de uma mãe. Então, o que você propõe? Eu vou te seguir a distância. Você vai entrar sozinha, mas eu vou estar perto. E a polícia? Eu já liguei para eles. Eles vão cercar a área, mas não vão intervir, a menos que eu lhes dê o sinal. Maria assentiu, sentindo um pouco de alívio, ao saber que não estaria completamente sozinha. O armazém ficava em uma área industrial abandonada do Porto do Rio de Janeiro. Maria estacionou seu carro e caminhou em direção ao prédio com o coração batendo tão forte que estava certa de que podia ser ouvido. «Renata!» gritou. «Eu estou aqui!» «Entre!» respondeu uma voz de dentro. Maria empurrou a pesada porta de metal e entrou no armazém. O lugar estava escuro e úmido, com pilhas de caixas cobertas de poeira. No centro do espaço, sob uma lâmpada que pendia do teto, estava Isabela sentada em uma cadeira. Ela tinha as mãos amarradas, mas parecia ilesa. Seus olhos se iluminaram ao ver sua mãe. «Mãe! Isabela!» Maria correu em direção a ela, mas Renata saiu das sombras. «Quieta!» disse Renata, segurando algo na mão que Maria não conseguiu ver claramente na penumbra. «Primeiro vamos conversar. Eu já estou aqui. Deixe minha filha ir.» Renata riu amargamente. «Sabe o que você destruiu? Eu tinha uma vida perfeita, um emprego estável, respeito, segurança, e sua filha intrometida arruinou tudo com a gravação dela. Isabela só disse a verdade. A verdade!» Renata cuspiu as palavras. «Sabe qual é a verdade? Que pessoas como vocês não deveriam se meter nos assuntos de seus superiores.» Maria deu um passo à frente. «Renata, eu entendo que você esteja com raiva, mas você não entende nada.» Renata moveu-se e Maria pôde ver que ela tinha uma faca na mão. «Eu trabalhei para famílias ricas toda a minha vida, sempre invisível, sempre ignorada. Finalmente encontrei uma maneira de ter algo para mim, e vocês destruíram isso.» «Você roubou o dinheiro de uma fundação que ajuda crianças pobres», disse Maria, mantendo a voz calma. «Como você pode justificar isso?» «Justificar? Você sabe quantos anos eu trabalhei, sem que ninguém me agradecesse? Quantas vezes fui tratada como um móvel a mais da casa?» Maria entendeu naquele momento que Renata não estava completamente sã. O ressentimento havia crescido nela durante anos, até se tornar algo tóxico. «Renata», disse ela suavemente, «solte Isabela e vamos conversar. Podemos encontrar uma solução. A única solução é que vocês paguem pelo que fizeram.» Naquele momento, Maria ouviu um ruído suave atrás de Renata. Ela reconheceu a silhueta de Carlos movendo-se entre as sombras. «Sabe o que mais me incomoda?» continuou Renata, aparentemente sem perceber a presença de Carlos. «Que uma empregada como você agora tenha mais poder do que eu. Que Carlos a trate como se você fosse alguém importante.» «Eu sou importante», disse Maria com convicção. «Não pelo meu trabalho, mas por quem eu sou.» «Você não é ninguém», gritou Renata, erguendo a faca.
Naquele momento, Carlos se lançou por trás, derrubando Renata. A faca voou pelo ar e Maria correu imediatamente para Isabela. Você está bem, meu amor? Sim, mãe. Eu sabia que você viria por mim. Maria desamarrou rapidamente as cordas de sua filha enquanto Carlos lutava com Renata no chão. Vocês não podem fazer isso, gritava Renata. Eu tinha o direito. A polícia irrompeu no armazém naquele momento, imobilizando Renata e isolando a área. Vocês estão bem? Perguntou o oficial encarregado. Maria abraçou Isabela com força. Nós estamos bem. Carlos aproximou-se delas, com a roupa rasgada, mas ileso. Ela te machucou? Não, respondeu Isabela. Ela só estava com raiva. Falava muito sobre como a vida era injusta. Enquanto a polícia levava Renata, Maria sentiu que finalmente podia respirar. O perigo havia passado. Como você me encontrou tão rápido? Perguntou Maria a Carlos. Eu tenho um rastreador no seu telefone, admitiu ele. Depois das ameaças de Renata, eu queria ter certeza de que poderia te encontrar se algo acontecesse. Maria não se importou com a invasão de privacidade. Naquele momento, ela só se sentia grata. Na delegacia, enquanto davam seus depoimentos, o detetive explicou que Renata estava planejando a vingança há semanas. Encontramos evidências no apartamento dela, disse o detetive. Fotos de vocês, horários da escola de Isabela, mapas do armazém. Isso não foi impulsivo. O que vai acontecer com ela? Perguntou Maria. Sequestro, extorsão, roubo. Ela vai ficar presa por muito tempo. Quando finalmente voltaram para casa, já passava da meia-noite. Isabela havia adormecido no carro, exausta pela experiência. Carlos ajudou Maria a levar sua filha para o quarto. Enquanto colocavam Isabela na cama, a menina murmurou em sonhos. Mãe, não há mais mentiras? Maria beijou-a na testa. Não, meu amor, não há mais mentiras. Quando saíram do quarto, Maria e Carlos se encontraram sozinhos no corredor. A tensão emocional do dia finalmente os alcançou. Eu pensei que a tinha perdido, sussurrou Maria, as lágrimas finalmente se libertando. Carlos a abraçou imediatamente e Maria permitiu-se chorar em seu peito. Não vai acontecer de novo, murmurou Carlos em seu cabelo. Eu prometo. Maria se separou um pouco para olhá-lo. Como você pode me prometer isso? Porque de agora em diante vocês estarão sob minha proteção, permanentemente. Carlos, não, escute-me. Eu não consigo imaginar minha vida sem vocês, sem você. Maria sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu me apaixonei por você. Eu não sei quando. Aconteceu exatamente, mas eu não posso negar mais. Maria olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade ali. Eu também, sussurrou ela. Carlos a beijou então, suavemente a princípio, depois com mais intensidade. Foi um beijo cheio de tudo o que eles estavam sentindo, mas não se atreviam a expressar. Quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. O que vamos fazer agora? Perguntou Maria. Vamos construir algo novo, juntos. Maria sorriu, sentindo que pela primeira vez em sua vida, o futuro não só parecia seguro, mas cheio de possibilidades infinitas. 6 meses depois, a mansão Souza havia sido completamente transformada. Não era mais apenas a casa de um empresário solteiro, mas um lar cheio de vida, risos e amor. Maria havia deixado para trás o uniforme azul para sempre, substituindo-o por vestidos elegantes que refletiam sua nova posição não só como diretora de projetos da fundação, mas como a futura senhora Souza. Você está nervosa? Perguntou. Isabela, agora com 14 anos, enquanto ajudava sua mãe a se preparar para a cerimônia de casamento. Maria olhou-se no espelho do vestiário principal, vendo uma mulher que mal reconhecia de 1 ano atrás. Seu vestido de noiva era simples, mas elegante, de renda branca que realçava seus olhos verdes.
Mas mais do que o vestido, era sua expressão que havia mudado. Não havia mais vestígios da insegurança que havia carregado durante anos. Não estou nervosa, respondeu Maria honestamente. Estou emocionada. Estou muito feliz que Carlos será meu padrasto oficialmente, disse Isabela, ajeitando o véu de sua mãe. Embora ele já pareça meu pai. Maria sorriu, lembrando-se de como a relação entre Carlos e Isabela havia florescido. Ele havia sido paciente, respeitoso, nunca tentando substituir o pai que Isabela nunca tivera, mas construindo algo novo e especial. Sabe o que eu mais gosto da nossa nova vida? Perguntou Isabela. O quê? Que não precisamos mais fingir ser menos do que somos. Maria virou-se para abraçar sua filha, sentindo que essas palavras resumiam perfeitamente sua transformação. Uma batida suave na porta as interrompeu. Vocês estão prontas? Era a voz de Lourdes, a antiga cozinheira, que agora era mais como uma tia para Isabela e uma amiga querida para Maria. Quase, respondeu Maria. Lourdes entrou com lágrimas nos olhos. Maria, você está linda. Obrigada, Lourdes. Por tudo. Você se lembra de quando chegou aqui pela primeira vez? Tão tímida, Lourdes, tão assustada de fazer barulho. Eu era uma pessoa diferente então. Não, disse Lourdes sabiamente. Você era a mesma pessoa, só que agora o mundo pode vê-la. A cerimônia foi realizada nos jardins da mansão, os mesmos onde, um ano antes, a verdade que mudaria suas vidas para sempre havia sido revelada. Mas agora, em vez de mentiras e dor, o espaço estava cheio de alegria e esperança. Os convidados eram uma mistura interessante. Empresários importantes que haviam passado a respeitar genuinamente Maria, famílias dos projetos comunitários que ela dirigia e funcionários da empresa que a viam não como uma intrusa, mas como uma líder inspiradora. Carlos esperava no altar, vestido com um smoking cinza que fazia seus olhos azuis brilharem como o oceano. Quando viu Maria caminhar em sua direção do braço de Isabela, que havia insistido em entregá-la em vez de um homem, seu sorriso foi tão radiante que vários convidados se emocionaram até as lágrimas. Você está deslumbrante, murmurou Carlos quando Maria chegou ao seu lado. Você também, respondeu ela, sentindo-se como em um sonho. O oficiante, um juiz amigo de Carlos, começou a cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Carlos e Maria, mas o triunfo do amor sobre as adversidades, da verdade sobre as mentiras e da coragem sobre o medo. Quando chegou a hora dos votos, Carlos pegou as mãos de Maria e falou do coração. Maria, quando a conheci, você era a empregada invisível que limpava minha casa. Mas você e Isabela me ensinaram que ver verdadeiramente as pessoas não tem nada a ver com sua posição social. Vocês me ensinaram que a verdadeira elegância vem do caráter, que a verdadeira beleza vem da bondade e que o verdadeiro amor vem da honestidade. Prometo amá-la não só por quem você é agora, mas por quem você me ajudou a me tornar. Maria, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, respondeu: Carlos, você me deu algo que eu nunca tive, a oportunidade de ser vista, não só como empregada ou como mãe, mas como mulher, como pessoa completa. Você me ensinou que mereço amor, respeito e felicidade. Prometo amá-lo com a mesma honestidade que nos trouxe até aqui e criar nossa família nos valores que nos uniram. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi suave e cheio de promessas para o futuro. A recepção foi uma celebração autêntica. Maria dançou valsa com Carlos, enquanto Isabela conduzia uma pequena orquestra de crianças dos projetos comunitários que cantaram uma canção que haviam composto especialmente para a ocasião. Feliz? Perguntou Carlos, enquanto giravam na pista de dança. Mais do que feliz, respondeu Maria. Completa.
Durante a recepção, vários convidados se aproximaram para felicitar Maria, mas também para agradecer-lhe. Maria Helena Rodrigues, uma senhora mais velha cuja família havia sido beneficiada por um dos programas da Fundação, pegou as mãos de Maria. "Senhora Souza", disse ela com voz emocionada, "meu neto está na universidade graças à bolsa que você ajudou a criar. Que Deus a abençoe." Maria sentiu seu coração se encher ainda mais. Este era o impacto real de sua nova vida. Não só havia encontrado o amor, mas havia encontrado seu propósito. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia ido embora, Maria, Carlos e Isabela sentaram-se no jardim sob as estrelas. "Como vocês acham que teria sido nossa vida se eu não tivesse gravado aquela conversa?" perguntou Isabela. Carlos e Maria olharam um para o outro, considerando a pergunta. "Acho que você teria sido infeliz", disse Maria a Carlos, "casado com alguém que não o amava de verdade. E vocês teriam continuado invisíveis", acrescentou Carlos. "Eu teria perdido a oportunidade de conhecer as duas mulheres mais extraordinárias do mundo." "Mas vocês acham que teríamos encontrado a felicidade de outra maneira?" insistiu Isabela. Maria refletiu sobre a pergunta. "Talvez. Mas acho que às vezes o universo nos coloca em situações em que temos que escolher entre fazer o fácil e fazer o certo. E quando escolhemos o certo, mesmo que seja difícil, a vida nos recompensa de maneiras que nunca imaginamos. Como a mãe escolhendo acreditar em mim quando eu quis dizer a verdade", acrescentou Isabela. "E como Carlos, escolhendo ver além do nosso status social", disse Maria. "E como Isabela, escolhendo ser corajosa mesmo quando era perigoso", concluiu Carlos. 1 ano depois do casamento, Maria estava em seu novo escritório, no prédio da Fundação Souza, que agora dirigia completamente. A fundação havia crescido exponencialmente sob sua liderança, não só em termos de dinheiro arrecadado, mas em impacto real na comunidade. "Senhora Souza", chamou sua assistente, "a delegação de empresários do México está aqui para a reunião." Maria sorriu. Ainda lhe dava um pequeno susto ouvir "Senhora Souza", mas ela já havia se acostumado. "Que entrem." Os empresários que entraram eram todos homens mais velhos, acostumados a tratar com outros homens em posições de poder. Maria havia aprendido a navegar nessas dinâmicas com graça e firmeza. "Senhores", disse Maria, levantando-se para cumprimentá-los, "bem-vindos. Espero que possamos trabalhar juntos para expandir nossos programas educacionais." Durante a reunião, que durou 2 horas, Maria demonstrou mais uma vez porque havia conquistado o respeito da comunidade empresarial. Suas ideias eram inovadoras, seus dados eram sólidos e sua paixão era contagiante. Quando os empresários se foram, todos haviam comprometido fundos significativos para os novos projetos. Maria ficou sozinha em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que agora via como seu verdadeiro lar. Seu telefone tocou. "Como foi na reunião?" Era Carlos. "Excelente! Conseguimos o financiamento para os 3 novos centros comunitários. Estou muito orgulhoso de você. Onde vocês estão?" "A caminho de casa. Isabela tem notícias emocionantes para te contar." Maria sorriu, sentindo-se cheia de curiosidade e amor. Quando chegou em casa, encontrou Isabela no jardim com uma carta nas mãos e um sorriso que iluminava toda a mansão. "Mãe!" gritou Isabela, correndo em sua direção. "Eu fui aceita." "Aceita onde?" "No programa de intercâmbio estudantil. Vou estudar na França por um semestre." Maria abraçou sua filha, sentindo uma mistura de orgulho e saudade. Sua pequena menina corajosa havia se tornado uma jovem confiante, pronta para conquistar o mundo. "Você está nervosa?" perguntou. Maria. "Não", respondeu Isabela com um sorriso que lembrava o que ela tinha na noite em que revelou a verdade sobre Fernanda. "Estou emocionada. Naquela noite,
Depois de jantar, a família se reuniu no escritório de Carlos. Era sua rotina noturna. Compartilhar as experiências do dia, planejar o futuro, simplesmente estar juntos. "Sabe o que eu estava pensando?" disse Carlos, servindo chá para os três. "O quê?" perguntaram Maria e Isabela em uníssono. "Que deveríamos escrever nossa história." "Nossa história?" perguntou Maria. "Sim, desde o dia em que Isabela gravou aquela conversa até agora. Acho que é uma história que poderia inspirar outras pessoas." Isabela se emocionou imediatamente. "Sim, poderíamos chamá-la de A Verdade do Coração." Maria considerou a ideia. "Mas quem vai querer ler sobre uma empregada doméstica que se tornou diretora de fundação?" "Qualquer pessoa que tenha sentido que não tem voz", respondeu Carlos. "Qualquer pessoa que tenha duvidado do seu próprio valor. Qualquer pessoa que tenha tido que escolher entre fazer o fácil e fazer o certo", acrescentou Isabela. Maria sentiu a ideia tomar forma em sua mente. "Sabe de uma coisa? Vocês têm razão. É uma história que precisa ser contada." "Por onde começamos?" perguntou Isabela. Maria sorriu, olhando para seu marido e sua filha, sentindo seu coração tão cheio que poderia explodir de felicidade. "Começamos pelo final", disse ela. "Com uma mulher que descobriu que a verdade não só liberta quem a diz, mas quem a ouve. Com uma família que se formou não por sangue, mas por amor e respeito mútuo. Com a história de como, às vezes, as melhores coisas da vida começam com o fim das mentiras." E assim, naquela noite perfeita no Rio de Janeiro, sob as estrelas que haviam testemunhado sua transformação, Maria Souza de Souza soube que havia encontrado não só o amor de sua vida, mas seu lugar no mundo. Anos depois, quando as pessoas perguntavam qual havia sido o momento mais importante de sua vida, Maria sempre respondia a mesma coisa: "O momento em que minha filha teve a coragem de dizer a verdade e eu tive a coragem de apoiá-la, porque a partir daí todo o resto foi possível." E Isabela, que se tornara uma advogada de sucesso especializada em direitos humanos, sempre acrescentava: "Às vezes, mudar sua vida inteira é tão simples quanto decidir que você merece ser ouvida." Carlos, por sua vez, havia aprendido que o amor verdadeiro não se trata de encontrar alguém perfeito, mas de ver a perfeição em alguém real. E assim viveram, não necessariamente felizes para sempre, porque a vida real tem seus desafios, mas sim viveram autenticamente, com amor, respeito e a certeza de que haviam construído algo belo sobre a base mais sólida possível: a verdade.